Olá, que bom! Está no ar o Vamos Juntas. Nesse período de pandemia, temos vivido muitas emoções. Aliás, haja coração, né, gente? Medo, ansiedade, dor, insegurança, tristeza, melancolia. E tem algo que às vezes não falamos muito, mas que temos vivenciado, que é a solidão. A solidão por causa do afastamento e da falta de contato. De repente, tivemos que nos afastar fisicamente de parentes, de amigos, e abraçar virou algo proibido. Não é fácil o que estamos vivendo. Quem acompanhou o programa de ontem viu que conversamos sobre solidão romântica com a psicóloga Kirla Dornelas, que escreveu esse livro aqui, ó, Um Olhar sobre a Solidão. Maravilhoso! E hoje ela continua com a gente para falar dessa outra face da solidão que temos vivido na pandemia. Kirla, obrigada por continuar com a gente aqui, falando desse tema que eu acho muito importante, né? Os vários aspectos da solidão. Aliás, gente, o livro dela fala de muitos aspectos da solidão. Vale a pena você ler. Agora nós estamos vivendo essa solidão por causa do afastamento. Sim. E isso tem nos abatido e muito, né? Eu fazendo um retrospecto da minha vida, eu tinha os meus grupinhos de amigas que a gente se encontrava, né? Mesmo que fosse uma vez por mês, isso acabou. A gente, quando encontra com alguém, se encontra com culpa, né? Você sente uma culpa. Você encontra alguém, você não sabe se dá um soquinho, você tem vontade de abraçar. Eu sempre gostei muito de abraçar. E isso nos afeta muito, né? O seu livro trata sobre isso também? Deu tempo de tratar sobre isso? Porque eu acho que foi antes da pandemia, né? Sim, é. Mas eu acho que é algo que você tem pensado, Sim. já que tem tudo a ver com esse tema. O meu livro é anterior à pandemia, então não vai falar, né, desse aspecto, né? Mas, assim, o que a gente está vivendo, né, foi uma coisa que tem a ver com isolamento, né? E isolamento e solidão não é uma coisa sinônima, eu acho que é importante a gente falar disso, né? E logo quando começou a questão do isolamento social, que é o nome padrão da Organização Mundial de Saúde, em caso de pandemia, enfim. Mas vários psicólogos no mundo entraram em contato com a Organização Mundial de Saúde, pedindo que não utilizasse esse termo distanciamento social, pedindo que se mudasse para distanciamento físico, por causa do impacto emocional que isso teria. E é impressionante como uma palavra pode mudar tudo. Isolamento social para isolamento físico. Quer dizer, você reduz o isolamento numa palavra, né? Para poder mudar um pouco essa representação social, né? De que a gente não estaria mais em contato, né? Para mudar um pouco essa representação social, né? De que nós não estávamos, né? Efetivamente, né? Em relação com as pessoas. Né? Lógico que nosso modo de relação mudou. Né? Mudou. E imagina se a gente estivesse ainda em outros tempos que nem existisse a tecnologia, né? Nossa. Então, a gente ainda tem a tecnologia para poder, né, minimamente, né, nos relacionar, enfim. Mas, assim, já tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que a gente está faminto de peles, eles estão falando isso. Quanto que isso, essa coisa do contato físico, quanto isso tem feito diferença, né? E o quanto que as pessoas efetivamente estão com essa necessidade mesmo do toque, do abraço, enfim. E o quanto que isso é importante, né? Para você aliviar isso, por exemplo, a mensagem de texto, que hoje é uma das formas mais comuns das pessoas se comunicarem, a gente quase não telefona mais, né? Não, por exemplo, não satisfaz essa nossa necessidade do contato da pele. Que uma forma de você minimizar essa saudade, né, essa falta que você sente do contato com os amigos, é efetivamente você telefonar. É você falar no diálogo, não é no monólogo, porque também a gente faz o monólogo, né? Você manda o áudio, aí seu amigo escuta na hora que ele quiser, responde também o áudio, né? É você dialogar ali no mesmo momento, de forma sincrônica. E agora tem como dialogar. Ou vendo, né? Vídeo, efetivamente, você estabelecer minimamente, a gente ativar os nossos sentidos. Acho que é disso que a gente está sentindo falta, né? Da ativação dos nossos sentidos, da gente estar ali de forma sistêmica e completa
né, com o outro, quando a gente faz na forma presencial, né? Porque aí é olhar, é cheiro, é ouvido, né? É energia, né? A gente está de uma forma mais completa. Kirla, a gente vai dar uma paradinha para os comerciais e a gente já volta, né? Continuando aqui com esse assunto sobre a solidão. Não perca, espere só um minutinho, a gente já volta. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta conversando sobre solidão na pandemia com a psicóloga Kirla Dornelas. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu vou chamar um vídeo da nossa amiga Neuza Berge, jornalista, que está lá em Santa Maria de Jetibá e fez um comentário aí sobre a solidão que ela tem vivenciado dessa pandemia. Fala aí, Neuza. Eu acho que a pandemia nos trouxe alguns grandes desafios, né? E, na minha opinião, um dos principais é a questão do isolamento mesmo, né? A gente está vivendo um momento em que houve uma ruptura, né? Daquilo que a gente vinha fazendo, da nossa rotina, das nossas ações, da nossa vida social, da nossa vida no trabalho. A gente teve que se reorganizar nesse meio aí. E esse elemento do isolamento, que realmente no primeiro momento da pandemia foi ainda muito mais forte, eu acho que causou um grande impacto. Em mim, particularmente, isso tem tido um grande efeito, e um efeito que tem me causado muita reflexão. Eu já passei por alguns períodos de tristeza, de raiva pela situação, de melancolia. Por quê? Porque, por exemplo, meus irmãos moram em São Paulo e faz 1 ano e 3 meses que eu não os vejo fisicamente, presencialmente, porque cada vez que a gente tentava se programar, a pandemia piorava, alguém ficava doente, alguém não estava muito bem e a gente acabou não querendo arriscar. Então, esse isolamento, eu acho que tem um grande impacto. Ele causa uma melancolia, ele traz, né, uma melancolia, uma tristeza que às vezes a gente não consegue nem identificar. E a gente para pensar e fala, poxa, realmente, né, a gente que tem uma vida social um pouco mais intensa, por exemplo, com encontro de amigas, não é nem festa, não estou nem falando disso, mas estou falando daquela convivência mesmo, de final de semana receber um casal de amigo, fazer um churrasco com os amigos, com a família. Isso, por exemplo, faz 1 ano e 3 meses que a gente está mais resguardado. E eu acho que isso pode ter, sim, um grande impacto e a gente tem que avaliar como é que a gente vai lidar com essas questões daqui para frente. Valeu, Neuza, um beijão para você, viu? Bom, a gente viu aí a Neuza comentando, né, sobre os aspectos que ela tem vivenciado, principalmente desse afastamento dos irmãos que moram em São Paulo. Eu acredito que, como ela, tem muita gente sofrendo com esse afastamento, né? Eles já marcaram de se encontrar algumas vezes, mas aí às vezes alguém aparece meio gripado, aí não sabe se é Covid, aí desmarca a passagem. E os irmãos, para ela, são aquele vínculo forte da família, já que ela não tem os pais. Sim. Complicado tudo isso, né? Mas a gente tem que buscar uma alternativa, né? Sim, né? No livro eu também falo sobre a solidão, né, vivida na família, né? E uma estratégia de enfrentamento, né, que as próprias participantes elas contam, é justamente você buscar sua rede de apoio, né? Quais são as outras pessoas significativas que você tem, né? Ou seja, aquela família que a gente escolhe, né? Quais são os amigos? Lógico que, né, as pessoas que a gente ama, cada elas tem valor em si, né? E nesse momento a gente tem que ser criativo, né? É isso Ou aí, seja, em todas as áreas, né? Então, que outra forma, né, que você pode fortalecer esses laços, né, e lembrar o quanto esse amor, né, entre esses irmãos, eles existem, né? E, enfim, que vai fazer com que esse momento de reencontro seja ainda mais especial no dia que, de fato, eles vão poder se abraçar e matar essa saudade dessa pele um do outro, do cheiro um do outro, e o quão maravilhoso isso vai ser, né? E é interessante o quanto, né, que a solidão tem vários sinônimos, né? A solidão se confunde com saudade, se confunde
com liberdade, né? Se confunde com tantas outras coisas, né? Você falou uma coisa interessante, importante, né? Você se apoiar nos outros laços, porque às vezes você começa a entrar numa tristeza Sim. e acaba entrando numa solidão que aquilo vai te fazendo mal e você esquece que do seu lado, talvez você tenha pessoas que poderiam estar minimizando esse momento, Sim. né? Isso depende muito da nossa atitude, da nossa criatividade, de você estar disposto a buscar sair dessa situação, né? E principalmente, né, o quanto você também olha para esse momento, porque no caso dela, né, que felizmente é temporário, né, ela vai reencontrar com esses irmãos, né? Enfim, nesse momento isso, né, é algo de fato, né, muito que vale a pena, assim, né, se apoiar e buscar, assim, né, criar, eu acho que é rituais de alegria, né, de potência de alegria, para que esse encontro seja ainda mais frutificante, mais fortalecedor desse laço. Isso aí. No livro aqui, gente, tem uma outra frase que eu achei muito interessante, que fala: a solidão é perigosa e viciante. Isso aqui é um outro aspecto da solidão, né? Quando você se dá conta da paz que existe nela, não quer mais lidar com pessoas. Muito maluco isso aqui, mas é verdadeiro também, né? A gente tem que ter cuidado para não se acostumar demais também. Sim, né? Porque a gente é a nossa melhor companhia. Então, quando a gente consegue fazer essa paz, né? Ou seja, fazer as pazes com nós mesmos, gente, né? Deve ser maravilhoso demais, né? E viver você muito se bastar. Sim, e a gente vê que a gente é muito legal e a gente conseguir ficar bem com a gente mesmo, a gente fica um pouco meio chato em querer ter muita gente do lado, né? E aí é um pouco perigoso, porque eu acho que, né, ser humano, ele existe, né, quando está com todo mundo, né? Nós somos animais sociais, né? Então, a gente tem que ter o nosso momento de recolhimento, mas a gente existe no viver. Criou o programa Vamos Juntas, é apoiado nisso aí, na importância de que juntas a gente se fortalece, né? E consegue vencer as crises e superar. Sim, e aí é aquele, sim, de vez em quando a gente tem que se recolher, ir lá lamber nossas feridinhas, ficar quietinha, enfim, se recolher e ficar sozinha, mas é só temporário, gente. Vai lá, no final temos que estar junto assim, se apoiando, solidário, cooperação, a gente sempre tem que buscar, então tem que ter esse cuidado também, para não ficar sozinha demais. Isso aí. Obrigada, Kirla, mais uma vez por estar com a gente falando sobre esse tema. E vai ter lançamento, você pode participar do lançamento do livro no dia 24 agora de junho. Aonde mesmo? Lá no Clube Morena Rosa. No Shopping Vitória. Isso, a partir das 17 horas. Clube Morena Rosa, a partir das 17 horas. Aproveito para mandar um beijo para a Cláudia. Beijo, Cláudia. A gente fica por aqui e a gente se vê amanhã. Vamos juntas!